no momento que este mundo está vivendo um tumulto, distúrbios de ideias, desencontros, o ser humano cada vez liquidando mais o seu próprio irmão e tantas outras coisas que acontecem. O nosso assunto de hoje é a reencarnação. Mas, meus irmãos, reencarnação, e se falar necessidade de reencarnar, temos que falar da necessidade de reencarnar. Temos que falar da necessidade de encarnar. Temos que falar também o que é a encarnação. Vamos chegar lá nos judeus, que tinham a encarnação para eles, que sem querer pensavam, eles tinham com a ressurreição. E qual a diferença da ressurreição, da encarnação? A diferença é que a ressurreição é ressurgimento. Os judeus tinham nos seus dogmas a ideia que a morte era o final, que se terminava tudo por ali. E que aconteceria depois, num futuro, seria a reaparição desta mesma criatura em um outro lugar. Mas falando nisso, meus irmãos, vamos voltar lá atrás, quando a doutrina nos ensina que nós, criaturas humanas, fomos criados simples e ignorantes. Simples e ignorantes por quê? Porque ignorávamos tudo que estava para acontecer e que aconteceria. Diríamos também que encarnação é diferente de reencarnação. A encarnação é quando o infinito arquiteto desse imenso universo nos criou, ele proporcionou a cada um de nós a oportunidade para que pudéssemos dar prosseguimento no nosso processo evolutivo, deixássemos de ignorantes e passasse a entender as coisas. A encarnação é a partida, é o início da nossa caminhada neste infinito universo, habitantes das inúmeras moradas da casa do Pai, especificamente para nós, criaturas humanas, habitantes desta morada. Então, meus irmãos, há ainda uma ignorância muito grande, apesar de termos percorrido já alguns séculos, milênios, e essa grande dificuldade de entendermos o que é a morte, o que significa a morte, quem morre, quem vive, quem deixa de viver. Então, quando chegamos aí, é que surgem as dificuldades de entender. Eu prestava atenção na prece, há pouco, dirigida àqueles que desencarnaram. Então, nós percebemos as dificuldades para aceitarmos, às vezes, a partida, a viagem de um ente querido. Temos uma imensa dificuldade. Teimamos em pensar que a morte é o final. Teimamos em tentar entender o que significa essa separação. Mas, meus irmãos, a necessidade da encarnação está na página 59 do nosso Evangelho. A necessidade, todos nós, criaturas, temos a necessidade de encarnarmos por quê? Porque vamos começar a lidar conosco mesmo.
O Pai, na sua infinita bondade e perfeição, a partir do momento que este ônibus de uma grande rodoviária dá partida pegando uma estrada, que por mais que tentamos enxergar lá adiante, ela parece infinita, não sabendo para onde vamos nos dirigir e por que fim vamos viajar naquele ônibus. Esse ônibus, meus irmãos, seria o nosso corpo material. E nós, espíritos, vamos passar a ocupar no momento que assumimos essa necessidade de aprendizado. Vamos imaginar um jovem que inicia a sua caminhada nos estudos de alfabetização. No primeiro ano, ele não sabe ler, não conhece às vezes até mesmo o perigo, não conhece nada. E o mestre, seu professor, então vai iniciar e dar os primeiros passos. E nós, quem vai nos ensinar a dar os primeiros passos? Os nossos pais. Vamos então aprender a caminhar. Mas temos uma grande arma, que é a nossa muleta durante esta caminhada eterna, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o que vai nos proporcionar as oportunidades para que possamos evoluir, distinguir o certo, o errado e assim por diante. Mas, meus irmãos, falando ainda na reencarnação, que seria o título geral. Reencarnação vem de reencarnar. A primeira vez é encarnação. É o primeiro corpo, é a primeira matéria, a primeira morada que nós, espíritos, vamos usar no início da nossa caminhada. Vamos tropeçar, vamos chorar sem saber porquê, vamos cometer vários erros, vamos começar a aprender o que é o amor, vamos aprender o que é a raiva, vamos aprender o ódio e assim por diante. Essas imperfeições todas. E a reencarnação, então, vai começar a acontecer a segunda oportunidade do espírito, quando ele desencarna da primeira. Ele passa para outra dimensão. O nosso habitat. O habitat espiritual. Vamos ter as nossas moradas em outra dimensão. Vamos começar a tomar conhecimento que as nossas estadas no planeta é apenas transitória. Que a nossa verdadeira morada são outras dimensões que nós desconhecemos. E prosseguindo, meus irmãos, porque é um assunto que levaria no mínimo uns 15 dias para podermos comentar sobre tudo. Então nós vamos passar causas atuais e anteriores das aflições. Meus irmãos, costumamente a gente ouve comentar alguns companheiros nossos. O que eu fiz para merecer tanto castigo? Por que fulano é rico e eu sou pobre? Por que fulano tem sorte e eu não tenho? Por que fulano nasceu numa família que não é rica em bens materiais, mas é riquíssima nos bens morais? Que acata a todos que chegam em seu lar um beijo, um amor, desejando de tudo que é bom. Tem a oportunidade
de reencarnar numa família aonde, por exemplo, eu conheço próximo de nossa família, cuja família era composta de 12 irmãos. 12 irmãos que reencarnaram no século passado. Ainda não tínhamos essas oportunidades de sentarmos como estamos sentados aqui hoje e alguém tentar explicar este fenômeno. Esses 12 irmãos eram como se fossem gêmeos univeterinos. O que um pensava, quase que o outro pensava. Eram as pessoas que, quando chegávamos na casa deles para visitá-los, todos faziam questão de receber, chegar à porta, cumprimentar, colocar à vontade sempre, e meus pais já estão indo. E quando os pais chegavam na sala para atender essa visita, eles se retiravam. Se retiravam porque os pais tratavam de outros assuntos que não era do interesse deles, por se tratar de jovens. Eram criaturas que, quando chegavam ou saíam, pediam a bênção do meu pai, a bênção do mundo. Os netos se aproximavam, beijavam a mão da avó, para te lembrar, beijava a mão do vô, a bênção vovó, a bênção vovô. Isso tudo foi um aprendizado, meus irmãos, que foram evoluindo. Nós fomos aprendendo o que é o amor, fomos aprendendo como tratar o nosso semelhante, o nosso próximo, como poder ajudá-los em caso de necessidade. Nós fomos aprendendo. Mas a reencarnação, já vamos falar de reencarnação, ela tem um tempo. O tempo da chegada e o tempo da partida. É como o ônibus que chega na rodoviária a tal hora do nascimento. É o tempo que ele fica esperando que os passageiros embarquem para prosseguir viagem. É a morte. Nós passamos um tempo e prosseguimos a nossa viagem. Nas diversas moradas da casa do nosso Pai. O advento da terceira revelação, que levantou o véu dos mistérios e nos deu a notícia que Kardec codificou, nos deu a notícia que a morte não existe, que a morte é como se nós usássemos uma roupa e essa roupa ficasse velhinha e gasta e nós trocássemos essa roupa por outra. A vida continua. Já iniciamos a nossa caminhada de aprendizado. Já iniciamos a entender o certo e o errado. Mas nós acumulamos dentro de nós mais defeitos do que coisas boas. Mas esse precisa existir. Precisa existir, que é para nós podermos fazer a diferenciação. Meus irmãos, mais adiante tem Porta Estreita, na página 302 do Evangelho. Por que esta porta estreita? O título é: muitos serão os chamados e poucos os escolhidos. Vai surgir uma dúvida dentro daqueles mesmos que estão aqui. Mas o que Jesus quis dizer?
O que os espíritos superiores quiseram dizer lá no século passado, quando foi retrasado, quando foi codificado? O que eles quiseram dizer com isso? Todos que morrem, que a ideia que muitos têm, fulano morreu, que pena. Mas ele era uma boa criatura. Mesmo que ele tivesse uma vida irregular. Era uma criatura boa. Quer dizer, o sujeito depois que morreu vira santo. Ele estava em dívida com os inimigos. Ele estava em dívida com seus pais. De repente, ele morre e essa dívida não foi paga. Mas onde é que estaria então a justiça divina? Onde é que está então a justiça divina? A justiça divina está que Deus não perdoa ninguém. Chocado se eu dizer isso? Não, Deus não precisa perdoar ninguém. Nós temos que nos perdoar. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós tivemos e temos tendo, a cada reencarnação que acontece, duas criaturas que se propõem a nos receber quando aqui chegamos e nos dá a caminhada. Então, meus irmãos, Deus não vem aqui dizer, fulano, dá um soco na cara do fulano. Eu dei porque eu quis, então a responsabilidade é minha. Eu tenho que procurar agora a me perdoar daquele grande defeito que eu tenho. Então, meus irmãos, a porta se torna estreita, porque desencarna milhões de criaturas. E na triagem que é feita, porque nós já temos com milhões de anos já na caminhada sobre este planeta. Nós estamos vindo, quizás, de outros planetas, de outras moradas da casa do Pai. E estamos estagiando aqui para irmos melhorando. Estamos reencarnando aqui. Estamos fazendo um curso de pós-graduação aqui no planeta Terra. Nós estamos aprendendo a conviver. Porque viver todo mundo vive. Conviver é que é o difícil. Conviver com seus iguais é fácil. Agora, conviver com seus diferentes é dificílimo. Nós temos que ter tolerância. Temos que aprender a perdoar. Temos que aprender a escutar as pessoas. Isso tudo está na seleção da caminhada. O Enem foi agora domingo. O grande vestibular. Eu não me recordo quantos milhões fizeram o Enem. 8 milhões, né? Obrigado. O nosso Enem é todos os dias, meus irmãos. O nosso Enem é todos os dias. E o grande tribunal divino nós vamos ocupar para fazer uma análise do que fizemos quando aqui estivemos e como vamos dar a continuidade na nossa caminhada. E o tribunal divino, meus irmãos, lá estão os nossos irmãos superiores, que não condenam ninguém, eles não são juízes. Então ouve-se a voz no silêncio. Por acaso alguém aqui já escutou a voz do silêncio? Se eu fizer esta pergunta, vou ficar pensando, silêncio é silêncio, não. A voz do silêncio é a voz mais alta e muda, sussurra nos ouvidos de todos nós. A consciência. A nossa consciência. Nós vamos nos julgar. Nós mesmos vamos ver
o aproveitamento que tivemos quando por aqui passamos. E aqueles que forem absolvidos na sua passagem serão um dos escolhidos para passar por essa porta estreita. E essa porta estreita, meus irmãos, significa a passagem de um Chico Xavier, a passagem de uma criatura boa, pura, como foi o Chico, para o andar de cima. E aqueles que não aproveitaram as suas oportunidades quando estiveram em outras encarnações e nessas, que não aproveitaram as suas oportunidades, vão ter que reencarnar. Houve um desacerto, irmão com irmã, pai com filho, de uma família. E eles vão ter que se reencontrar novamente. Por isso que sempre a doutrina, quando tem oportunidade que alguém use da palavra, ela sempre faz um lembrete. Meus irmãos, peçam perdão, nós devemos pedir perdão enquanto estamos encarnados. Porque não queiram saber o peso da consciência de alguém que desencarna em dívida com alguém e sabendo que vai ter que restituir aquela dívida. Pensar vindo como pai e filho, marido e mulher, e assim por diante. E conviver. Mas, por outro lado, meus irmãos, não é só inimigos que se encontram na reencarnação. A reencarnação não é um castigo. A reencarnação não é algo que vá penalizar aqueles que desencarnaram em dívidas, com erros cometidos, os mais variados, seja contra a própria criatura humana, seja num negócio, um sócio que logrou outro. Imagine só esse Brasil com essa monte de coisa que está aí, quanta gente comprometida tem. Mas eles não nos fizeram nada para nós, eles fizeram para eles. Eles vão ter que pagar, prestar conta dos seus débitos com essa imensidão de 200 milhões de brasileiros. Nós todos somos credores dessa imensa dívida. E eles terão que pagar. Agora, não cabe a nós julgar. Não cabe a nós julgar, para não sermos também julgados entre os seres. Mas falando em família, meus irmãos, forma-se no plano espiritual verdadeiras colônias de familiares, que lá também têm as suas casas. Não pensem que lá é diferente do que é aqui. Nós continuamos o que somos aqui, continuaremos sendo lá. E ao retornarmos ao convívio dos nossos familiares que já lá estão, nos aguardando, esperando, com os braços abertos, porque são espíritos afins, que fazem tudo para estar próximo um do outro, nos aguardando. E se algum deslize nós tivemos aqui, eles nos acatam, nos abraçam, nos amam, nos ajudam, nos dão força e pedem ao Pai de infinita bondade que conceda uma outra oportunidade para aquele irmãozinho que está em dívida. E o que acontece? Há um pacto. Há um comprometimento entre esses seres. E ele, então, retorna. Retorna e começa a montar, a transferir para o seu novo habitat aquele compromisso que eles tinham lá. E gradativamente vão se encontrando. Acontecem as coisas mais, entre aspas, impossíveis.
O rapaz nasce lá na Espanha, e ela nasce lá numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. E um dia, por acaso, entre aspas, se reencontram numa viagem de avião e sentam-se um ao lado do outro e começam a iniciar uma conversa, se conhecem, se reconhecem e vem acontecer o casamento no futuro. Eles se atraem e vão procurando se reencontrar e formar um novo laço familiar. Serve também a nossa morada material aqui, neste planeta, nesta morada do Pai, porque são milhares de moradas, vocês não têm nem imaginam. Nós nem imaginamos, porque a nossa inteligência não é capaz de imaginar a grandiosidade e o infinito da perfeição desse universo. Nós não temos a capacidade sequer de respirar, de tão infinito e tão difícil para nós entendermos, porque estamos ainda num estágio muito primário. Por isso que nós devemos aproveitar esta oportunidade que o Pai nos deu, de aqui nos encontrarmos, de aqui reencarnarmos, de ter uma casa espírita, que às quarta-feiras abre as suas portas para receber os nossos companheiros de jornada e podendo conversar um com o outro e tabular assuntos. Vem cá, eu não entendi isso aqui, tu tem condições de me explicar? Se eu não sei, eu vou perguntar para quem sabe, sempre procurando ajudar. Olha, no meu entendimento, eu acho isso, mas vamos ver o que diz o Evangelho, vamos ver o que diz o Livro dos Espíritos, vamos ver o que diz a Gênesis e assim por diante. Nós vamos começar a entender a razão de ser, vamos começar a compreender a nossa razão de estarmos aqui e por que estamos aqui. Não começar a imaginar que a dor é castigo. Não, meus irmãos. A dor não é castigo. A dor é o teste. É o teste que todos nós, encarnados e desencarnados, passamos para aprimorar o nosso progresso. Para podermos evoluir. Não pense que só os encarnados sentem dor. Não pense que só os encarnados sentem saudades. Não. Os irmãos desencarnados, a dor e a saudade que eles sentem é tão grande que por isso, às vezes, quando nós perdemos alguém muito próximo, começamos a qualquer coisa, vou pedir para o fulano que me ajude. Deixa ele continuar a sua caminhada. Porque ele, no outro lado que ele se encontra, ele está nos enxergando. Ele está vendo as nossas aflições e ele sofre por isto. Ele sente por isto. E nós, em vez de estarmos ajudando eles, que são nossos parentes, nossos filhos, porque eles continuarão sendo, nós então estamos prejudicando. Nós, espíritos encarnados, temos tempo. O tempo que perdura em nossas mentes aquela falta. É como dizia na juventude. A primeira namorada, se a gente não casar, morre. Acha que vai morrer. Não, meu Deus. A gente brigou com ela por qualquer razão, porque não era ela a determinada. Dá-lhe 1 mês, 2 meses, já nem se lembra mais. Nós esquecemos. Eles não. Porque as nossas visões material, ela é limitada. Nós enxergamos até a esquina. Eles enxergam muito mais longe. Por isso, meus irmãos, que nós, tão pequeno,
partezinha que se comentou sobre a encarnação, porque o tempo já se aproxima e nós então tentamos repassar e dizer: vamos aproveitar esta oportunidade que nós temos. Porque não, a fila, você sabe quantos espíritos só no orbe terrestre tem, fora os 7 bilhões de espíritos encarnados na Terra? 24 bilhões. Tem que arrumar matéria para 24 bilhões. Que não é fácil, porque nós temos muito menos que isso. Então, meus irmãos, vamos aproveitar as oportunidades que tem. Se tiver alguma dúvida, alguma mágoa com alguém, peça desculpa, não custa nada. A gente parece que tira um peso das costas. Peça perdão. Que não adianta querer pedir perdão depois que parte. Porque a consciência massacra a gente. Bem-aventurados aqueles que choram. Bem-aventurado aqueles que se arrependem. Bem-aventurado aqueles que têm dentro de si um Pai superior infinitamente bom e que a tudo perdoa. Nós vamos então, se tivermos que castigar alguém, é nós mesmos. E como é ruim usar um sapato apertado quando se tem um calo. Como ele machuca. E não adianta. Só o outro sapato, porque aquele ali vai continuar pisando. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus vos abençoe, que retorne todos aos seus lares, na certeza de que estarão levando o que aqui vieram buscar. Muita paz, muito amor, muita alegria e coragem de viver e continuar as suas caminhadas. Obrigado. Então, a nosso resta agradecer.